Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui depois de acho que quase 6 meses sem postar, não lembro, mas com certeza 6 meses que eu não faço vídeos. Eu tenho ainda alguns vídeos pra editar e postar, mas hoje eu senti no meu coração de vir gravar esse vídeo atual, do momento que eu estou agora na minha vida, e compartilhar as bênçãos que Deus tem feito na minha vida pessoalmente nesse último tempo com vocês. Então é um prazer estar aqui. Bom, gente, uma novidade que eu gostaria de compartilhar antes do propósito desse vídeo que Deus tocou no meu coração para fazer é a grande felicidade que eu tenho de compartilhar que depois de 3 anos que eu estou aqui morando em Dubai, a minha mãe finalmente veio me visitar, veio passar as férias comigo, e eu acredito que também faz parte do testemunho que eu tenho para dar, que como a gente realmente tem que entender que Deus, como Ele escreveu na palavra dele, há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E não poderia ter sido no momento mais especial, onde eu estou bem, a minha mãe está bem, emocionalmente dizendo, todos estamos bem, graças ao bom Deus. E nós aproveitamos muito, inclusive esse colarzinho ela deixou pra mim, que é o colarzinho de Davi. E é isso, eu tô aqui na minha sacadinha, abençoada, mostrei pra vocês o pôr do sol, lindo, maravilhoso. Eu tenho a escolha de Deus de estar morando nesse lugar onde eu posso ver esse pôr do sol todos os dias. E aqui está o bebê Seven. Ai, não quer, tem medo. E aqui está o bebê Seven. Ele morre de medo de sacada, então ele não gosta de ser levantado muito. Mas aqui dá oi, pessoal. E a Serazinha tá logo ali atrás. Então vamos lá começar o vídeo. Hoje eu refleti na palavra de Romanos 6. Eu amo essa parte da Bíblia porque fala sobre a nova vida em Cristo. E é uma das partes favoritas da Bíblia para mim até agora. Eu comecei a ler a Bíblia faz um pouco mais de um ano, desde 2024. Então já vai fazer quase 2 anos, né? Porque a gente já tá quase em 2026. E agora eu tô no livro de Romanos. Romanos, para quem não sabe, é uma carta que Paulo, um dos apóstolos de Jesus, escreveu quando ele estava preso em Roma. Então essa carta ele faz para todos os cristãos lá em Roma, são os romanos. E eu acho muito interessante essa passagem da nova vida em Cristo, porque muitas pessoas às vezes têm a misconcepção de achar que quando nós somos crentes, a gente não faz as coisas porque não podemos fazer. Porque simplesmente não pode, porque é errado, porque Deus vai nos castigar e a gente vai ser morto. E na verdade, nessa passagem, Paulo explica. Olhe essa gatinha. E já anoiteceu, como vocês podem ver, a minha luz acabou. E eu dei um bem bolado aqui, encontrei várias luzes pra gente continuar o vídeo. Então, não é assim como as pessoas pensam. E a gente precisa, não tem como a gente entender isso sem o discernimento do Espírito Santo. E eu senti pessoalmente que eu tive um discernimento pessoal
uma mensagem pessoal do Espírito Santo e foi assim que eu decidi vir gravar o vídeo para vocês. Então, lá em Romanos 6, Paulo tá falando sobre a nova vida em Cristo. Eu vou ler para vocês, tá bom? Então, é Romanos 6, são 23 versículos, e eu vou ler até o versículo 14 para falar um pouquinho desse discernimento que o Espírito Santo me deu. A nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? A minha versão da minha Bíblia é NTLH, que é a nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, que a minha mamãe querida me presenteou. É uma versão um pouco mais... eu acredito que ela seja bem fiel, porque eu comparo ela com a versão mais antiga. Não tem muitas diferenças assim, mas eu gosto de estar estudando também com a versão mais antiga para ver se eu tenho alguma revelação do Espírito também, e com outras palavras. Então vamos lá. A nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Preste atenção nessa palavra. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. Valeu de uma vez por todas. É a vida que ele vive agora, e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo de vocês, o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amém, Senhor. Então, antes de falar aqui, vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus me ilumine nas minhas palavras, que eu possa passar para vocês tudo aquilo que eu tive a revelação. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, por esse momento aqui com o Senhor. Obrigada por ter me dado a revelação do Espírito Santo. Obrigada por estar aqui, Senhor, gravando para os meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo falando através de mim. Que tudo aquilo que o Senhor me revelou, que eu possa passar do fundo do meu coração, através do Espírito Santo, através do seu amor, através da sua sabedoria para os meus irmãos.
e que essas palavras não saiam vazias de mim, mas que elas sejam um fruto no coração de cada pessoa que vai escutar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está me ouvindo, que se tiver alguma coisa que impeça ela de escutar a mensagem, que ela possa estar aqui presente nesse exato momento e que o Senhor ajude ela também, meu Pai, assim como o Senhor tem me ajudado a me concentrar quando estiver ouvindo Sua palavra e estudando a Sua palavra. Obrigada, Senhor, por esse dia, essa noite linda, e me abençoe nesse momento, meu Pai, e abençoe a todos aqueles que essa mensagem chegar. E em nome de Jesus, meu Pai, que essa mensagem possa alcançar muitas vidas que estão precisando do Seu amor. Em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Então, antes de começar a falar sobre o capítulo 6, é importante entender que tem um contexto de tudo isso. Porque no começo, Paulo ele sempre começa, né, que eu tô vendo aqui por Romanos, ele sempre começa com uma pergunta, como se fosse uma reflexão do que ele acabou de ensinar. Então ele tinha ensinado no capítulo 5 sobre a graça do Senhor. Ela é muito maior do que o pecado que entrou no mundo através de um único homem. Então, a pergunta que ele faz reflexiva no começo do capítulo 6 é: será que devemos continuar vivendo em pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Porque às vezes a gente, como cristão, acredita, né? A gente, na verdade, é um entendimento sem conhecimento, sem discernimento, que já que a graça de Deus é maior que o pecado, então eu vou estar sempre salvo, sabendo que Deus vai me perdoar, porque a graça dele é maior do que o pecado que eu fizer. E isso tá completamente errado. Isso é um modo de pensar sem o conhecimento da palavra de Deus. É por isso que a gente tem que ter o conhecimento, tem que estudar. Não é tão simples assim, aceitar Jesus e pronto, uau, minha vida tá maravilhosa. Depois ele continua falando que nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? É interessante que ele faz essas perguntas para a gente refletir. Se a gente já morreu para o pecado, por que a gente está continuando vivendo? E aí ele fala o que é morrer para o pecado. É quando a gente é batizado através das águas. E o batismo nas águas, ele representa a morte da nossa velha carne, da nossa velha natureza humana. E agora nós vamos viver para Cristo. Só que o que Deus colocou no meu coração é que muitas pessoas acreditam que o batismo, ele é algo que você tem que estar preparado, porque você não vai poder pecar nunca mais. E agora você já era, você determinou que você é cristão e agora se você pecar, tá repreendido. E não é assim. A gente vai continuar pecando, porque nós somos pecadores, mas esse capítulo explica a diferença, o porquê que, como verdadeiros cristãos, nós não vamos pecar com intenção. Nós vamos acabar pecando, mas vai doer no coração. E isso já aconteceu pessoalmente comigo. Vai doer. É como se agora eu soubesse que dói naturalmente o pecado quando eu acabo pecando. Como que isso acontece? Como que a gente consegue viver essa nova vida que Paulo está explicando? Se a nossa velha natureza pecadora já foi morta e nós ressuscitamos para Cristo, nós já fomos mortos para o pecado. Então, o pecado não tem mais poder sobre nós, não nos domina mais. Antes, o pecado nos dominava, nós pecávamos sem nenhum tipo de ressentimento, pecava e estava tudo bem, não se sentia mal por pecar, era realmente como se fosse um escravo do pecado. Paulo vai explicar isso melhor nos próximos versículos. Mas agora, a nossa velha natureza morreu, já era, tipo assim, não existe mais. Aquela Giovana do passado, ela morreu, ela foi morta junto com Cristo na cruz. Porque quando Jesus estava lá, ele morreu e ele pagou por todos os nossos pecados para que nós não precisássemos passar por isso.
Ele foi um sacrifício vivo. Deus enviou o próprio Filho como sacrifício vivo para passar por todo o sofrimento que nós passaríamos, por todos os pecados da humanidade que foram cometidos até então e que seriam cometidos e ainda estão sendo cometidos. Então, o sacrifício antes dos pecados, na antiga lei, era através de animais. E Deus enviou Jesus, o seu próprio Filho, como ser humano, para ser o próprio cordeiro, o próprio sacrifício pelos nossos pecados. Então, o que eu entendi desse capítulo é que aquela natureza pecaminosa que eu tinha, ela morreu junto com Cristo na cruz. E agora eu vivo unido com Cristo. Então, quando a gente pensa assim, já que existe a graça de Deus e Deus me perdoa mesmo assim, eu vou continuar pecando. A reflexão que Paulo faz no começo. Isso não foi um verdadeiro arrependimento dos seus pecados, se você pensa dessa forma. Não foi. E eu acho que é aí que tá o medo do batismo. Por quê? Porque não significa que você não vai pecar. Mas se você pecar, você vai doer dentro de você. Porque agora você genuinamente se arrependeu dos seus pecados. E agora você não vive mais pela lei, como diz no final. No final diz assim, até o versículo 14. Pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então, o que é a graça de Deus? A graça é um presente gratuito que Deus nos deu, porque nós não merecemos, nós não fizemos por merecer, nós não trabalhamos por isso, não foi pelas nossas boas obras que a gente recebeu isso, mas foi um amor imensurável que Deus tem por nós. Eu até escrevi aqui um dia, vou até ler pra vocês, que eu fiquei, nossa, meu Deus. Eu fiz uma pergunta pra mim mesma, foi assim: eu daria o meu próprio filho para ser sacrificado em nome dos pecados de uma humanidade inteira, até de milhares de desconhecidos e os estranhos que ainda estariam por vir? Já parei para pensar e tentar mensurar o tamanho do amor que Deus tem por mim? Cara, é um amor que você, assim, eu não sou mãe, eu tenho gatinhos, né? Eu sou mãe de gatinhos. Mas quando eu imagino que dar aos meus gatinhos, que são animais em sacrifício por um estranho, é praticamente impossível. Esse amor que a gente tem que buscar pelos outros, um amor imensurável, que eu acho que é o que a Bíblia até então mais ensina, que Jesus mais ensina, que é o amor ao próximo. E eu acredito que esse é um dos maiores desafios da vida. Mas deixa isso para um outro vídeo. Vamos voltar aqui ao contexto. Então, como o pecado não domina mais a gente, porque agora dói, então a gente tem aquela, como se fosse assim, um discernimento, é um discernimento, tipo assim, isso não tá certo. É o Espírito Santo falando dentro de você, quando você genuinamente se arrepende dos seus pecados antes do seu batismo. Agora o Espírito Santo realmente vive dentro de você. Então, quando o pecado não te domina mais, esse é o ponto principal desse capítulo, no que o Espírito Santo me falou. Significa que não é... Eu vou até ler o que eu escrevi, tá? O pecado não me domina, pois eu não sou controlada pela lei, que seria o que eu tenho que fazer, mas sim pela graça de Deus, que é o que eu faço, porque de todo o coração, pelo amor que Deus colocou em mim, eu quero. Então aí que tá a diferença. A gente quer agradar o Senhor, a gente quer fazer o Espírito Santo feliz. Não por obrigação, não por uma lei, mas porque Deus colocou esse amor por nós. E agora é natural que a gente não vai mais pecar tanto como antes. A gente vai pecar, mas a gente vai logo ir para os braços do Senhor, pedir ajuda do Espírito Santo para que a gente vença isso. E aí me traz uma reflexão nessa questão da natureza que ele coloca, a velha natureza pecadora, que já foi morta com Cristo, que não existe mais, e a nova vida em Cristo. E eu tenho, tipo assim, um pensamento muito forte a respeito disso. Olha só, se a minha velha natureza morreu, a Giovana não existe. A Giovana que sou eu não existo, entendeu?
a minha carne, ela não existe mais. Isso aqui que eu tô aqui, olha isso, não existe. Isso aqui é passageiro, isso aqui é morto. Essa carne foi morta. O que eu tenho a vida, que tá falando aqui também. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Então isso aqui, ó, coisou a minha mente, explodiu a minha mente, porque assim, é só o meu espírito que vive agora, é só o meu espírito que tá vivo. Então a Giovana morreu, então eu não sou mais eu, você entende? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Literalmente é isso, não que eu sou Cristo, eu sou Deus, não é isso, né? Acho que as pessoas confundem muito isso. Até eu já tive essa confusão antes de ler a Bíblia sobre que Deus vive em mim. Muitos falsos profetas, muitos pensamentos fazem você pensar isso. Se é Deus que vive, Deus está dentro de você, então você é Deus. Não é assim. Nós somos dependentes do Senhor. Nosso espírito é dependente do nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas. Agora nós somos filhos. Antes era só uma criatura do Senhor. Agora, quando a gente se torna filho, é uma paternidade. Nós somos realmente co-herdeiros com Cristo Jesus. Então nós temos direito a todas as bênçãos, todas as promessas que está escrito na Bíblia. Só que, como que a gente vive dessa forma? É muito difícil. Não, se você for parar pra pensar, é só difícil quando a gente dá poder pra carne. Como que a gente não dá poder pra carne? Com isso daqui. Se alimentando espiritualmente. Então assim, tudo que entra nos alimenta. Tudo que a gente consome fica na nossa cabeça. Se você tá sempre ouvindo uma música, estilo de música, é essa música que vai ficar com você. Não sei se vocês conseguem ver minha gatinha ali, mas ela tá muito fofinha. Meu Deus. Agora ela baixou a perninha. Então, na verdade, você vai ficar pensando sempre nessa música. Agora, quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, mais fácil vai ficar da gente viver pro que realmente estamos vivos, que é o nosso espírito. Tem até uma passagem da Bíblia que fala assim: se ocupem com as coisas lá do alto, parafraseando, não com as coisas aqui dessa terra. Ultimamente, eu pessoalmente tenho visto muito isso na minha vida. Eu não tô mais assim tão preocupada em saber qual é o próximo passo da minha vida. Tá, o que eu tenho que fazer agora, Jesus? É isso que eu faço. Eu não fico mais tentando controlar, tentando raciocinar qual é o passo que eu devo seguir. Não. Eu deixo nas mãos do Senhor. Eu entrego nas mãos do Senhor, porque Ele já sabe de tudo. Então, pra que eu vou ficar ocupando meu pensamento com isso? Não. O que a gente tem que ocupar com as coisas do alto é em ler a Bíblia, é se alimentar cada vez mais da verdade, da palavra do Senhor. E eu tô vendo que cada vez mais que eu me apego, a vida fica muito mais leve, porque aqui, gente, tá toda a verdade. Tudo que a gente, nesses 31 anos, eu estive perdida, agora eu tô encontrando. E tá aqui. Cada vez que a gente vai se alimentando espiritualmente, vai abrindo mais uma chavinha da nossa vida, do nosso pensamento espiritual. É até lógico isso, racionalmente pensando. Quanto mais você estuda um assunto, mais você fica craque nele. Então, o pecado, ele não domina a gente não porque a gente quer, não porque a gente decidiu. Não, é porque ele já morreu. O pecado já foi morto. Jesus já pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados. Eu morri junto com ele na cruz. No momento que ele morreu, eu estava morrendo, a minha vida estava morrendo. E agora eu vivo para Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa é uma... Não tá aqui, mas veio muito isso, essa parte da Bíblia. Acho que é a palavra de Paulo também, se não me engano. E é isso, pessoal. Era essa mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a vida de vocês. Voltando pro pensamento do começo, eu poderia ficar aqui horas falando, mas o vídeo vai ficar muito grande.
Mas sobre o testemunho que eu dei sobre a minha mãe, que eu gostaria também de deixar registrado aqui, que há um tempo certo para todas as coisas, um tempo determinado debaixo dos céus. Parafraseando, acho que é Filipenses 4. Por que que isso tá muito forte na minha cabeça? Deixa até na minha geladeira. Porque eu insisti muito pra minha mãe vir pra cá, muito. E minha mãe, ela cuida dos meus 2 gatinhos no Brasil. Tenho 2 gatinhos no Brasil e 2 gatinhos aqui em Dubai. E por muitas vezes eu ficava triste, por que que ela não vem? Por que que ninguém vem aqui me visitar? Porque não é fácil morar longe da sua casa. Eu já tô morando aí 10 anos, praticamente, contando longe do Brasil. E faz 3 anos que eu tô aqui, eu falei assim, poxa vida, quando que vai ser? E minha mãe me falou que, eu falei assim, mãe, por que que a senhora veio agora? O que que deu? Aí ela falou assim, quando ela tava aqui, filha, eu não sei, teve alguma coisa que você falou pra mim que tocou meu coração. Que ela tinha muito medo de vir. Ela tinha muito medo de deixar os gatinhos com a babá, de talvez perder a oportunidade de trabalho, porque ela ia tirar uns dias de folga. E eu nem sei, ela falou que nem sabe o que foi que eu falei. Então, assim, Deus, ele age no momento certo, na hora certa, não é no nosso tempo. E não podia ter sido tão mais maravilhoso do que foi. A gente aproveitou cada momento. Depois eu conto mais pra vocês. E é isso, gente. Eu só queria deixar essa mensagem pra confiar que Deus sabe o momento certo de todas as coisas. E não adianta a gente ficar forçando a barra. Deus abençoe todos vocês. Que Jesus Cristo esteja no coração de vocês, no centro da vontade de Deus, que vocês vivam. E Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Oi, mamãe. Oi. Nossa. Que linda. Que linda. Você quer carinho? Você quer carinho? Nossa, mamãe. Que fofura. Linda. Te amo. Te amo, meu amor. Te amo. Lindona. Patinha abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Nossa. Que carinhosa, mamãe. Que linda. Nossa, que princesa. Oi, filha. Tchau, pessoal.